Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estamos começando a semana 3 com o tema Segundo Reinado. Então vamos lá, né? Equivale a 2 horas aulas e para vocês saberem mais, vocês acessem esses vídeos aqui. Segundo Reinado, resumo da história do Brasil para o Enem e um texto, Segundo Reinado, disponíveis aí, né, nas plataformas digitais, YouTube e Brasil Escola. Então vamos lá. Vocês terão um texto, o Segundo Reinado. Vocês vão fazer a leitura deste texto, é um texto longo, né? Tem o outro lado. E vocês terão aqui 4 perguntas a serem respondidas, mais atividade extra que vai estar no final da videoaula. Resuminho que o professor fez, então vamos lá, né? Segundo Reinado. Então, quando que inicia-se o Segundo Reinado? Em 1840, né? 1840, com o golpe da maioridade, até 1889, com o golpe de 15 de novembro. Então, inicia-se com o fim do período regencial, né? Com o golpe da maioridade, a gente já viu na última videoaula, e vai até 15 de novembro, com a proclamação da República ou o golpe de 15 de novembro, como é chamado hoje em dia a proclamação da República, pois já sabemos que foi um golpe. Foram 49 anos o Segundo Reinado, quase meio século, né, do Dom Pedro II no poder. E as características do Segundo Reinado? Estado centralizador, forte, estável e garantidor da ordem. O que isso significa, garantidor da ordem? Significa que houve um afastamento da sociedade da participação política e do desejo de mudanças. Então, a sociedade, nesses 49 anos de Segundo Reinado, ela foi afastada da vida política, não teve participação. O Segundo Reinado, segundo o desejo dos dois partidos, né, o Partido Conservador e o Partido Liberal, afastou as rebeliões sem alterar as estruturas. O que isso significa? Sem alterar as estruturas de poder. Então não houve um redirecionamento de poder, a sociedade ficou à parte da política, né? Ficou afastada da política e principalmente não houve o fim da escravidão. O modelo escravista permaneceu durante todo o Segundo Reinado. Então não houve a alteração das estruturas e houve um afastamento das rebeliões. Então, o Segundo Reinado cumpriu com o desejo almejado por conservadores e liberais. Em 1847, o Império adotou o parlamentarismo. O que era o parlamentarismo? O imperador, ele nomeava um primeiro-ministro e este primeiro-ministro que escolhia os membros do ministério. Então, quem governava, na verdade, após 1847, era o primeiro-ministro, mas quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador. Então, o imperador ele tinha nas suas mãos o poder de escolher quem iria governar o Brasil. E o Dom Pedro II, ele fazia algo de muita esperteza. Ele sempre alternava entre liberais e conservadores o seu primeiro-ministro. Então, ora ele nomeava um primeiro-ministro liberal, ora ele nomeava um primeiro-ministro conservador. Este é um dos motivos que fez com que o Segundo Reinado durasse tanto tempo, quase meio século. Essa alternância de poder entre conservadores e liberais. No Segundo Reinado também houve um período, uma era chamada Era Mauá, que foi uma era de grande desenvolvimento econômico do Brasil, com exportação de café, cacau, açúcar, fumo e principalmente uma crescente industrialização. E isso
colocado em prática exatamente pelo Irineu Evangelista de Souza, que era um comerciante, industrial, banqueiro, conhecido como Visconde de Mauá. Então, por conta de todo esse investimento do Visconde de Mauá, houve uma crescente industrialização no Brasil. E esta era de grande desenvolvimento é chamada de Era Mauá. Em 1831, houve uma lei no Brasil chamada Lei Eusébio de Queiroz, onde proibiu o tráfico negreiro, né, de escravos no Atlântico. Então, proibiu o tráfico. Não poderia mais, a partir dessa data, trazer escravos da África para o Brasil. Lógico que isso foi uma política externa, principalmente da Inglaterra, né, encabeçado pela Inglaterra, que não queria mais o tráfico de escravos no Atlântico. Lógico que a Inglaterra estava de olho no fim da escravidão, porque ela, como havia passado pela Revolução Industrial, ela necessitava de pessoas para comprar seus produtos. E, logicamente, sabemos que escravos não compram produtos, escravos não têm salário. Então, a Inglaterra, neste período, ela começa uma política forte para o fim da escravidão, logicamente com o intuito de trabalhadores assalariados poderiam comprar seus produtos industrializados. Ok, mas quais foram as consequências dessa lei Eusébio de Queiroz? O dinheiro que antes era investido para trazer os escravos da África para o Brasil começou a ir para outro lado. Por exemplo, financiar a vinda de imigrantes, industrializar o Brasil, construir ferrovias e o tráfico interno de escravos. Então, o dinheiro que antes ia para trazer escravos da África foi utilizado para estes fins, principalmente para a industrialização e para trazer imigrantes para trabalhar no Brasil. Esses imigrantes vindos para o Brasil, no início, lá na década de 1840 até 1860, trabalhavam num sistema de parcerias. O que era esse sistema de parcerias? Parte da colheita ficava com o dono da terra e a outra parte ficava com o trabalhador. Mas o trabalhador ele chegava aqui endividado devido aos custos da viagem, alimentação, ferramentas de trabalho, aluguéis de casas. E ele raramente conseguia reverter essa situação. Ele se endividava cada vez mais. Então, este modelo de parceria, ele causou muita insatisfação dos imigrantes e, principalmente, os países de origem condenaram esse sistema. E esse sistema, logicamente, acabou por fracassar. E aí, em 1870, inicia-se um novo sistema para os imigrantes, chamado de sistema de colonato. Como é que era esse sistema de colonato, né? Eles recebiam, os imigrantes, recebiam salários para o plantio e outra remuneração de acordo com a colheita, além de poder plantar artigos do seu consumo próprio e até vender os excedentes. Então, este sistema aqui foi um sistema que prevaleceu e um sistema que deu certo. Outra característica do Segundo Reinado também é a lei de terras. O que era essa lei de terras? Estabelecia que para possuir a terra, ou seja, para você ter posse da terra, você precisava comprar a terra. Então, tinha muitas pessoas que viviam anos na terra e perdeu a terra, porque não tinha condições de comprar. Então, possuía a posse, mas não possuía o documento que dava posse da terra. E para a pessoa conseguir esse documento, ela tinha que comprar, ou do Estado, ou de particulares. Isso fez com que o valor das terras elevassem, ficassem muito caro. Resultado, os pobres, as pessoas humildes, os ex-escravos ou os mais pobres, ou os imigrantes, até mesmo os índios, eles ficaram impossibilitados de comprar as terras. As terras que muitas das vezes eles já habitavam há muitos anos ou até séculos. Por exemplo, os índios. Eles foram impossibilitados e foram expulsos dessas terras. É aí que começa o grande problema nosso no Brasil, dos latifúndios, né? Hoje nós temos um problema muito sério aí com sem terras,
reivindicando posse de terras e tudo mais, isso iniciou exatamente aqui com a Lei de Terras. As terras, após a Lei de Terras, foram concentradas nas mãos das elites. Então, as elites agora possuíam o poder e as terras. Os escravos libertos ou alforriados não conseguiam trabalho, pois eles não eram tratados como cidadãos. Então, aqui é um dos motivos da elite querer imigrantes é exatamente essa. Eles não davam trabalho para os ex-escravos porque não consideravam os escravos como cidadãos. E nós sabemos que o segundo reinado ele vai terminar em 1889. Mas quais foram esses motivos que levaram ao desgaste e o fim da escravidão? Foram 3 motivos: a abolição da escravatura, conflito com a igreja e conflito com o exército. Então, esses 3 motivos aqui levaram ao fim da escravidão. Eu até brinco que o que sustentava a monarquia era um tripé composto pela elite. Então, a elite aqui ela foi subjugada com o fim da escravidão. A igreja, houve um conflito entre a igreja e o Estado, e o exército, também houve um conflito entre o exército e o Estado. Quais foram esses conflitos? É exatamente isso que eu vou pedir na atividade extra, para vocês explicarem esses 3 motivos que levaram ao desgaste da monarquia e o fim dela. O conflito, aliás, a abolição da escravatura, o conflito com a igreja e o conflito com o exército. O que esses 3 motivos aqui têm a ver com o fim da monarquia? É a atividade extra dessa semana. Bom dia para todos, uma excelente semana para todos.